No quadro Foco na Inclusão de hoje, vamos conversar com Carla Leikafka, professora de Artes e Libras, e também com Nivian Klein, professora de Inglês e proprietária da escola Be The Best. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, por terem aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos. Obrigado. Professora, a senhora é professora de Libras, né? Que é o motivo do nosso convite aqui. Há quanto tempo a senhora aprendeu Libras e quanto tempo leciona Libras? Eu aprendi Libras há mais ou menos 8 anos. Né? Mas isso faz quanto tempo? 2014, 2013. E lecionando mesmo desde 2014. Tá. Terminou o curso já? Terminei o curso, no ano seguinte já comecei a trabalhar com Libras. E o que levou a senhora para estudar Libras? Algum familiar? O que motivou a senhora a aprender Libras? Na verdade, foram 2 motivos. Primeiro, porque eu sempre tive muita curiosidade sobre a questão, né, das pessoas com deficiência auditiva. Como que essas pessoas conseguiam viver em sociedade sem conseguir ouvir. E a segunda, então, foi porque eu tive uma aluna, né? Sim. E aí, então, quando eu me deparei com essa aluna em sala, eu vi que era necessário investir ainda mais naquela questão que eu já tinha, por curiosidade. Desde o tempo da faculdade, eu já procurava cursos, mas eram bem difíceis. E aí, então, quando eu tive essa aluna, foi o que realmente impulsionou assim, a busca. Sim. Porque eu queria fazer algo a mais por essa aluna, não queria ficar apenas ali com a intérprete na sala e eu não conseguir me comunicar com ela. E onde a senhora estudou Libras? Eu estudei Libras pela FADERS, em Porto Alegre. Tá? Eu procurei muito aqui no Vale do Paranhana um curso, mas eu não encontrei. Sim. E aí, então, eu fiz uma inscrição online e até então eu achava que eu não iria ser selecionada. E como esse curso da FADERS, ele é direcionado a funcionários públicos, eu, então, consegui a vaga. Então, eu investi no curso, aí eu fiz o básico, o intermediário e o avançado, que é o que também me habilita a trabalhar com... E onde a professora leciona hoje Libras? Hoje eu leciono Libras no Instituto Olívia, que é aqui no Escola de Igrejinha. Isso, na Escola Igrejinha. E também na Escola de Idiomas Be The Best. Na escola hoje vai iniciar uma oficina agora, em breve, né? Uma oficina. Como é que funciona essa oficina? Para que público ela é direcionada? Isso. A nossa oficina, então, ela será 100% online. Tá? E o público-alvo, assim, são pessoas em geral. Não há, assim, uma direção. Por quê? Quando nós elaboramos tanto o curso que nós temos hoje lá na Be The Best, quanto a oficina, nós elaboramos um conteúdo geral. Depois, né, a pessoa vai se... na verdade, como professora, vou direcionando alguns conteúdos para atingir os objetivos dessas pessoas. Porque tem pessoas da saúde, tem pessoas do comércio. Focando na necessidade da pessoa. Focando bastante, isso. E aí, então, tem pessoas que também são da igreja, que querem trabalhar com a questão de Libras dentro das igrejas. E aí, então, aí nós vamos focando, né, de acordo com a necessidade desse público. Certo. Assim. E essa oficina vai começar agora? Quanto tempo ela tem de duração? Serão 10 encontros. Tá? Ela vai começar agora, dia 14 de setembro, na próxima terça-feira, das 19 às 20 horas. E ela vai ali até novembro. Mas isso, então ela é um curso básico, assim, para a pessoa ter o início da... Isso, porque todo o curso nós precisamos entender como é que se dá o processo. E Libras, as pessoas têm muita curiosidade, né? Assim como eu tinha. Então, eu trago justamente isso, as pessoas entenderem como é que é a comunicação com o surdo, porque a primeira direção das pessoas, quando elas encontram o surdo, ou elas se retraem e não se comunicam, ou elas têm a tendência de gritar com a pessoa. Né? Que também não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, eu dou toda essa instrução, assim, esse caminho. Tá? E a oficina é justamente para isso, para a gente poder entender um pouquinho como é que é esse universo. Né, de pessoas que não ouvem, mas que entendem o mundo à sua volta. Mas no curso já tem um início da prática mesmo, de conhecer os sinais, enfim. Sim, nós entramos primeiro nesse foco de entendimento,
E depois, então, eu inicio com saudações, com frases simples, endereço, rua. Se tu tá na rua, uma pessoa surda pede uma informação para ti, como que tu vai informar essa pessoa? Então, eu dou essa noção básica assim, de comunicação para as pessoas. O objetivo é trabalhar com o cotidiano, né? As necessidades de cada aluno. Do dia a dia. Isso mesmo. Professora Niven, a senhora é proprietária da escola que hoje dá aula, tem cursos de inglês e de espanhol. Isso. O que levou a senhora a incluir Libras também no seu currículo, no currículo da escola? Exatamente pelo mesmo motivo que a Carla, né? Eu tinha essa mesma aluna que a Carla comentou, e eu tinha bastante dificuldade de me comunicar com ela, né? Tinha intérprete, mas eu acho que a gente, como professor, a gente quer conversar com o nosso aluno, né? E, infelizmente, na época eu não consegui fazer o curso, e aí sempre conheci a Carla ali na escola, e a gente sempre teve uma boa relação. E um dia liguei para ela e disse: Carla, tive a ideia. Ela disse: nossa, pensei em ti hoje ainda de propor a mesma ideia. Então nós sentamos. Casou a ideia, então. Isso, e aí colocamos no papel a nossa ideia e deu certo. Começamos a primeira turma em 2020, né? E aí tivemos que dar uma pausa em função da pandemia. Né? E voltamos. Mas então, hoje, além da oficina, vocês têm um curso regular de Libras também. Isso, temos um curso, um grupo, que começou em março de 2020. Ainda seguem fazendo, Quanto tempo seria a duração total de um curso de 3 anos e meio. A nossa organização inicial é para 3 anos e meio. E tem uma turma em andamento agora. Isso, então. Mas nada impede que a gente mude isso em função das necessidades, né? Como a professora Carla falou, nós temos uma aluna, por exemplo, que está cursando, que faz direito, então ela pede várias coisas da área dela, né? E isso é importante salientar. O material é produzido pela professora Carla, né? Então é um material nosso lá da escola próprio, né? A gente não usa material pronto. Então a gente tenta dentro das necessidades realmente dos nossos alunos. Mesmo. Exato. Então se o aluno vem e diz: eu preciso para um cotidiano no comércio, que temos alunos do comércio, a Carla adapta para dentro desta necessidade. Então não quer dizer que o curso possa talvez levar um semestre a mais, porque a gente vai dentro dessa linha. Mas existe a possibilidade de um aluno, além da oficina que vai ter, né, de um aluno entrar no curso regular agora, ou já tem a turma em andamento, teria que esperar novas turmas? Teria que esperar uma nova turma, porque este grupo, querendo ou não, agora já teve um ano de aula, né? Então, já está um nível mais avançado. A oficina foi exatamente criada na função de pessoas terem uma noção do que é o curso, para ver se vão gostar, se é isso que buscam, se o interesse é realmente, se o foco está nessa disciplina, para incluir, né, as pessoas na nossa sociedade. E partindo disso, então, teremos turmas novas iniciando ano que vem. Certo. Né? Professora Carla, é difícil aprender Libras? Bom, aí é uma pergunta bem difícil de responder, né? Eu acredito que não, porque tudo depende de cada pessoa, tá? O que acontece? A Libras, ela é um treino. Se nós fizermos um curso e não colocarmos aquele curso em prática, seja ele do que for, ele vai cair no esquecimento. Sim. E Libras é a mesma coisa, tá? Principalmente para nós ouvintes. Então, nós temos que sempre treinar. Se a pessoa for aprendendo e, ao mesmo tempo, praticando, a chance de aprender mais rápido ainda. A chance de aprender bem mais rápido. Tudo depende do empenho da pessoa. Tem pessoas que nem nossos alunos ali, que chegaram e não conseguiam nem, às vezes, mexer a mão, assim. Eu ministrando a aula, eu dizia: façam o sinal, e a pessoa parada lá, assim. Hoje já são pessoas que conseguem e, inclusive, entender e se comunicar com o surdo. Tem uma questão até de coordenação motora também, coordenação motora. Sim. Então, é uma questão assim, muito do empenho de cada pessoa. Tá? E para o leigo, para nós que não entendemos assim da linguagem de Libras, como é que funciona a tradução? É por letras, é por palavras, por expressões, existem convenções? Para cada palavra, existe um sinal. Para cada palavra. Para cada palavra. Mas para cada letra também. Também. O que acontece? Nós usamos a datilologia, tá? Que nós chamamos de datilologia, quando, por exemplo, é um nome. Só que até mesmo para os nomes, existe um sinal. Tá? Sim. Que cada pessoa,
né? A gente diz que cada pessoa é batizada por um surdo, tem que ser por um surdo. Por exemplo, eu, enquanto professora de Libras, não posso batizar os meus alunos. Né? Então, se eles não têm sinal, no nosso encontro, que nós vamos ter agora, no final do ano, com uma pessoa surda, essa pessoa vai batizar eles. Tá? Então, ela vai dar um sinal. Então, quando eu for chamar a aluna X, eu posso chamar ela pelo sinal, porque ela vai saber que é ela. Ela vai saber que é ela. Ela vai saber que é ela. Mas um sinal exclusivo para ela. Um sinal exclusivo. E é um único sinal para toda a vida. Não pode mudar. Ah, sim. Claro que, por exemplo, assim, há exceções. O sinal é muito obsceno. A pessoa não se sente confortável. Já aconteceu. Mas é bem difícil, assim, de trocar, dessa troca de sinal. Nas comunicações oficiais dos governos, né, que tem sempre a tradução por Libras, é fácil mesmo acompanhar a velocidade da fala na tradução de Libras? Sim. É tudo uma questão de treino. Acompanhar uma pessoa falando um discurso e acompanhar em tempo real. Acompanha. Consegue acompanhar, porque tudo, que nem eu te disse, é uma questão de treino. E a pessoa que estuda para ser intérprete, ela já trabalha bem essa parte, tá? E já nos cursos que são realizados, principalmente para quando a pessoa quer ser intérprete, existe normativas. Por exemplo, uma pessoa com curso básico não consegue ingressar para fazer um curso de intérprete. Então, as instituições hoje já têm essa regra, assim, que tu tem que ter, já tem que estar concluindo o intermediário, entrando para o avançado para te poder fazer, porque justamente precisa ter essa coordenação. É como talvez, né, professora Nívia, uma tradução de inglês, né? A pessoa pode falar inglês, mas uma coisa é traduzir, né? Uma pessoa falando inglês. Isso, com certeza. Né? E além dos sinais, utiliza as duas mãos para fazer a tradução de Libras? Alguns sinais, sim. A maioria, sim. E utiliza também a linguagem labial, ou isso é uma outra forma de comunicação com o surdo? Quando nós iniciamos o curso, a primeira coisa que nós ensinamos o nosso aluno é não fazer um movimento labial, tá? Até mesmo porque a gente precisa aprender que a nossa voz vai sair através das nossas mãos. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante. Já na oficina, agora, a gente já dá as primeiras coordenadas. Sim. Depois, com o tempo, como nós já vimos várias vezes, até alguns surdos se comunicando, eles oralizam, né? Mas a primeira parte, assim, geralmente dos cursos, sempre se aprende que não se usa né, a fala. Tenta se usar menos a fala, sim. Mas eu vejo que na comunicação das pessoas, geralmente, eles fazem sinais com a boca também, sim, ou algumas palavras, enfim. Sim, eles fazem. Porque é uma coisa que não tem como desvincular. É difícil. Pra gente, é automático. É automático. Mas no inicial a gente sempre tenta trabalhar nessa parte assim. Depois se torna uma coisa. Certo. E professora, como é que é ensinar Libras para uma pessoa com deficiência auditiva, né? Que ela também não ensinar para uma pessoa que consegue falar, que já conhece as letras, mas a pessoa sem Libras ela também não consegue se comunicar. Como é que tu vai ensinar para elas Libras, uma criança, enfim? Da mesma forma que nós ensinamos uma criança ouvinte, né? Nós alfabetizamos uma criança ouvinte. Ensinando as letras, as palavras, a junção. Com a criança surda é a mesma coisa. Mas uma criança ouvinte, tu ensina o A e tu vocaliza para ela o A. E a criança com deficiência auditiva, tu vai ensinar o símbolo do A, mas não vai conseguir vocalizar esse A para ela. Mas aí nós trabalhamos a oralização também com eles. Porque eles fazem leitura labial. Sim. A maioria dos surdos. Não são todos, tá? Mas a maioria faz a leitura labial. E nós trabalhamos. O que acontece? Nós temos a fala como primeira língua. Eles têm a Libras como primeira, como língua materna, que nós chamamos. Então, nós trabalhamos a língua materna deles. Tá? Então, não a nossa. Por isso também que o profissional que está à frente dessa criança, ele precisa ter esse conhecimento. Ele precisa ter esse conhecimento de que não é a criança que vai aprender, né, a linguagem dele, mas ele que vai ter que adaptar-se àquela questão da criança surda. Certo. E a questão da surdez e do fato de não falar também nem sempre é vinculada. A criança pode, às vezes, não ouvir, mas conseguir falar, ou ao contrário também. Sim, sim. A maioria deles consegue emitir sons, a menos que se tenha, por exemplo, algum problema fonoarticulatório, né? Aí o som não sai, ou sai com maior dificuldade. Mas a maioria deles consegue
né, emitir sons. Se tu der um beliscão, eles vão gritar. Então, é bem... Certo. E, professora, a linguagem brasileira de sinais, Libras é a linguagem brasileira de sinais. Existem outros códigos, enfim, não são os mesmos. Então, uma pessoa que fala em outro idioma, ela aprendeu uma outra... Quais são os outros códigos existentes, então? Sim. Nós temos a língua de sinais. Tá? Língua de sinais, esse é território universal. É universal. Porém, cada local tem a sua. Tá? Por exemplo, em Porto Alegre, eles usam, às vezes, alguns códigos que aqui, no nosso vale, nós não usamos. Como regionalismos, assim. Isso, como a questão cultural mesmo. Então, o que é interessante, principalmente, eu sempre oriento os meus alunos, quando for procurar um curso que seja direcionado para a tua região, porque os meus professores, quando eu fiz o meu curso pela FADERS, eles eram os 2 surdos. Tá? Tanto a Patrícia quanto o Luciano, eles eram surdos. E eles sempre instruíram nós a isso. Procurem cursos que sejam da região de vocês, porque dificulta bastante, às vezes, para a pessoa aprender né, o que não é da sua região. Sim. Uma outra questão da pessoa com deficiência auditiva é que ela vai precisar aprender a se comunicar e os familiares também vão precisar se comunicar. Como é que é essa questão das famílias, assim? A família precisa também se comunicar em Libras ou existe uma forma de se comunicar com ela sem conhecer a tradução em Libras? Bom, a família ela tem um papel fundamental, tá? Porque no momento que ela recebe esse diagnóstico, essa família, antes mesmo da criança, ela precisa ser acolhida. Tá? Ela precisa entender que, a partir daquele momento, a vida dela vai ter que sofrer assim, uma adaptabilidade, né, diante daquela criança. Sim. Então, eles vão aprender junto com a criança. Tá? E isso é bem importante, assim, porque às vezes as famílias elas não recebem essa assistência, recebem o diagnóstico e aí por ali fica. E aí elas criam códigos em casa. Sim. Tá? Elas criam sinais próprios para se comunicar. E aí, então, depois, quando a criança vai para a escola, aí que começa a questão toda de Libras, né? Entra o intérprete. E aí a família, então, começa a receber, às vezes, mais assistência da escola. Tá? Por isso que também o papel da escola, nesse sentido... Também dá suporte à família como um todo. Dá suporte como um todo. Certo. Professora Carla, e uma criança que tenha deficiência auditiva, mas também tem deficiência intelectual, ela consegue aprender Libras? Consegue. Toda criança é capaz, tá? Dentro do seu ritmo. Então, o que nós precisamos? Aí entra mais uma vez a questão do profissional. Compreender, né, que aquela criança, além da questão da surdez, ela tem outras limitações. Então, o profissional vai trabalhar segundo aquela criança. Não é a criança que vai se adaptar. É o profissional que vai ter que trabalhar e resgatar isso, né, dentro da criança. Porque, às vezes, até a criança ela não se sente capaz. Né? E aí também vai o do profissional. Certo. Professora Carla, existe hoje uma informação de quantas pessoas com deficiência auditiva existem aqui na região, Igrejinha, na região? Bom, no estado do Rio Grande do Sul existem em torno de 617 mil. 617 mil no estado. Nossa, um público bem significativo. Um público bem significativo. Na nossa região aqui, especificamente na cidade de Igrejinha, existe um apoio, né, um órgão de suporte a pessoas com deficiência. Esse órgão, ele recebe as informações que os agentes de saúde trazem, tá? Só que eles não colocam o número assim especificado. Né? São tantos surdos, são tantos Down, enfim, eles não colocam essa numeração, eles colocam apenas como a deficiência de um modo geral. Tá? Mas como são coisas bem específicas, seria interessante esse levantamento, né? Até porque para ter políticas específicas, no caso da deficiência auditiva, seria importante saber quantas pessoas, né? Até porque essas pessoas com deficiência, muitas delas acabam ficando invisíveis para a sociedade. Né? Sim, e eu já fui em busca dessa informação, entrei em contato com vários órgãos que seriam os que, né, poderiam ter maiores informações, e nenhum deles assim específico teve essa informação para me passar. Certo. Ou seja, muitas pessoas com deficiência auditiva podem estar em casa lá bem quietinho.
bem quietinhas mesmo, né, em todo sentido, e a sociedade não conhece, não tem oportunidade. Nós, na escola, nós tivemos duas, né? É. 2 alunas que nós tivemos contato, que é o que a gente sabe que tem na cidade, né? Mas tem bem mais. Não, até com pela certeza. necessidade, né, por exemplo, que necessidade do órgão público fazer tradução em libras, de uma igreja fazer tradução em libras, né? Existe esse público, né, que precisa. Sim. Sabe que a nossa procura, assim, do nosso curso inicial foram pessoas, assim, que trabalham no comércio local. Né? E uma das questões, assim, que eles sempre assim, traziam para nós no início do curso, chega uma pessoa lá com deficiência auditiva e eu não sei como me comunicar. E agora nós já temos relatos de alunos nossos que estão recebendo essas pessoas né, mais de uma vez no seu estabelecimento comercial. Por quê? Porque conseguem se comunicar. Sim. É uma coisa que eu sempre digo assim para os meus alunos, nós não temos como mudar, né, isso deles. Mas nós podemos sim fazer com que eles se sintam parte dessa sociedade. Porque a diferença de uma pessoa com deficiência auditiva ir no lugar e ela mesma poder se comunicar do que dependendo até mesmo um familiar, né, para estar acompanhando em tudo. Né? E também nós temos que pensar que nós, né, vamos pensar agora ao contrário, nós vamos chegar até um estabelecimento comercial e vai ter uma pessoa surda. Como que nós vamos nos comunicar com essa pessoa? Sim. Então, isso é uma questão assim, que a gente sempre tem que pensar nos dois lados. A demanda, então, aqui no município, na nossa região mesmo, no município pequeno, para pessoas profissionais de Libras? A demanda. É um campo assim, que tem bastante carência e é uma coisa que eu sempre oriento os meus alunos. Querem ter um diferencial no currículo? E invistam em fazer um curso em Libras. Porque o nosso comércio, os nossos órgãos públicos, igrejas, que é o nosso público assim, bem grande, que é o que nós vemos hoje, o pessoal das igrejas investindo muito nessa área. Tá? Taquara mesmo tem um número assim, bem legal né, de pessoas que investem, né, na e a parte informação para ajudar hoje, a igreja. quantas pessoas se comunicam em Libras aqui na região, na cidade? Número exato de pessoas que se comunicam, não. Assim, não mas é um número pequeno, muito pequeno? Ainda é pequeno. Ainda é pequeno. Ainda é muito pequeno. Pessoas com ou sem deficiência, mas que conseguem se comunicar, né, em Libras. A procura até pela oficina, tanto pela oficina quanto pelo curso, já é algo que a gente consegue perceber, assim, né? Sim. Sobre essa parte da procura das pessoas pelo conhecimento. Agora, na oficina, vocês estimam assim, quantas pessoas que participariam da oficina? Nós abrimos 10 vagas. Estamos com quase todas preenchidas. Que o objetivo não é colocar muitos alunos, isso é uma regra, digamos, da escola. A gente não tem muitos alunos em nenhuma turma, nem do curso de inglês, nem de espanhol, nem de Libras, porque a gente acredita, nossa filosofia é que turmas menores o aprendizado realmente ocorre, todos têm a possibilidade de se comunicar, né, de uma forma ou outra, tem a oportunidade de se expressar, né? Então, nossas turmas são pequenas, né? Certo. Qual o valor do investimento desse curso, professora Nívia? A oficina, o investimento é de R$300. Ele pode ser parcelado, né? E neste valor está incluso o material didático, a matrícula, né, e todas as outras despesas que o aluno vai ter ali no curso, na oficina, né, com duração então de 3 meses, de setembro a novembro, todas as terças-feiras, online, das 19 às 20 horas. Certo. Nós vamos deixar aqui as informações sobre o curso aqui no programa também, na tela. Professora, uma última pergunta, então. Hoje se fala muito em educação inclusiva, né, de incluir a pessoa com deficiência na escola regular, que é um debate ainda muito amplo, né? E no caso da sua experiência da pessoa com deficiência auditiva, a senhora acha interessante ela ser incluída na escola regular ou ao papel da escola especial, nesse caso, supriria melhor essa atenção à pessoa com deficiência auditiva? Olha, eu posso te dizer assim, que com certeza na escola regular ela consegue acompanhar, tendo um bom intérprete, tendo o suporte necessário tanto da escola, da instituição, da família, ela consegue acompanhar. Assim como a Prof. Nivian falou, nós já tivemos alunas, né? Essas alunas tiveram intérpretes,
e elas conseguiram, tanto é que uma delas hoje tem uma formação inclusive superior. Uhum. Né? Então isso é uma coisa muito importante, a escola ver, né, a instituição ver que esse aluno tem potencial, Uhum. né, e ela buscar também auxiliar e acolher essa família, esse aluno, e dar o suporte necessário para que ele consiga alcançar com Certo. êxito, né, o seu Certo. ensino. Certo, então. Muito obrigado, professora Carla, professora Nivian. Só poderia falar para nós alguma coisa em Libras, uma saudação para o nosso público? Qual o significado? Eu te amo. Ótimo. É uma linguagem universal, É, né? isso mesmo. Todos conseguem entender. Sim. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por participar conosco, professora Carla, professora Nivian. Nós que agradecemos. Foi Nós que muito, agradecemos, então, pela oportunidade. muito esclarecedor. Poderia traduzir para nós o nome do programa Foco na Eficiência? Muito obrigado. Fique comigo. Aqui é Foco na Eficiência.